Muito bom dia, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa live de hoje, nessa manhã aqui de Goiânia. E hoje nós vamos falar sobre enfrentando desafios com resiliência. Eu quero aproveitar a oportunidade para convidar todos vocês para participar do meu workshop Vitalidade Feminina, que vai acontecer no dia 14 de maio, às 19 horas, semana que vem. E eu estou preparando esse workshop com muito carinho. E nele nós vamos aprender, eu vou ensinar a vocês como lidar com essa situação, como ter resiliência em situações como essas que nós estamos vivendo. E mais importante, eu vou ensinar a vocês como manter o seu relacionamento aquecido, mesmo lidando com filhos, trabalho e afazeres domésticos. Não percam essa oportunidade. O link para se inscreverem está na minha bio. É um workshop totalmente online, gratuito. Quero cumprimentar a Gláucia, minha querida, de Belo Horizonte, a Fátima, a Fabiola, que está, pessoa querida, que está em Portugal, na cidade do Porto, se não me engano. É isso, Fabiola? Um grande abraço, com muito prazer nós estamos aqui começando essa live. E esse tema de hoje é muito importante porque nós estamos vivendo isso, né? Em plena quarentena, nós temos que lidar, nós precisamos ter resiliência, ou se não temos, ainda não desenvolvemos, nós precisamos desenvolver resiliência. E para aquecer, eu tenho uma convidada que deve estar chegando, mas para aquecer, vamos falar, quero provocar vocês. O que é resiliência para cada uma de vocês? E se vocês têm experiência pessoal com resiliência? No meu entender, resiliência é a capacidade... Assim, ok, Fabiola, vai ficar no meu stories. Então, hoje eu convidei a Thalita Mesomo para discutir conosco esse tema. Então, a Thalita pediu para entrar, vamos aguardá-la. Então, gente, a resiliência é a capacidade de dar a volta por cima. Olá, Thalita. Bom Muito dia, bem-vinda. Celisa. Obrigada, Celisa, pelo convite. Muito bom ter você aqui conosco, Thalita. Thalita, eu te conheci a partir da Daniele Meirelles, que é minha sobrinha, que mora aí em Foz do Iguaçu, né? Você é de Foz do Iguaçu, não é isso? Sim, aham. E eu gostaria, inicialmente, que você se apresentasse para as pessoas que não te conhecem, para as pessoas da minha audiência. Então, Thalita Mesomo. Obrigada, Celisa. Bom dia a todos. O meu nome é Thalita Mesomo e eu trabalho aqui em Foz do Iguaçu. Eu ajudo as mulheres a enfrentarem os desafios com mais leveza, a viverem uma vida mais feliz, uma vida equilibrada. Exato. O nosso tema, Celisa, hoje a gente vai falar sobre resiliência. E Exato. assim, eu descobri a minha vocação no momento onde eu precisei exercer muito a resiliência, trabalhar muito a resiliência. Então, assim, Exato. eu descobri, eu vou contar um pouquinho da minha história no próximo momento, mas eu
descobrir a paixão em trabalhar com mulheres no momento onde eu tive uma doença, onde eu precisei Sim, ser resiliente e assim poder contribuir com a vida das pessoas é o que me motiva. Então eu estou muito feliz hoje de poder estar aqui compartilhando um pouco do tema que nós vamos abordar. exato. Muito bom. Prazer estar com você aqui, viu, Thalita? A gente não se conhece pessoalmente, mas só virtualmente. É um grande prazer poder discutir com você essas questões. Então, acho que para a gente aquecer o pessoal que está aqui conosco, Thalita, deixa eu te perguntar, você tem um fone? Tenho, tá aqui Sabe do por ladinho. quê? Então, você podia. Fica melhor. Minha sugestão é que você coloque, porque caso contrário, está dando uma microfonia, tá? Aí você Tá, põe coloca no celular, né? já coloquei. Então, gente, ótimo. E aí, então, Aí, nós vamos falar fica sobre melhor mesmo. resiliência, porque aí o som fica mais nítido, né? Tá bom. Sim. A Mônica entrou também, a Beatriz. Então, gente, vamos lá, né? Então, resiliência é essa capacidade, falando em termos assim mais simples, a capacidade de dar a volta por cima, não é? Diante de situações difíceis, diante de situações adversas, diante daquelas situações, por exemplo, você falou sobre questão que você enfrentou uma doença, quer dizer, todas nós, tem alguma situação na vida em que a gente atravessa um desafio e tem que desenvolver. E aí eu fico pensando, né, Thalita? Se a gente não tem desenvolvido a resiliência, a gente precisa desenvolver, não é? Porque É quando isso. menos se espera, a vida chega e nos exige, não é isso? Exato. E assim, Celisa, a resiliência ela é uma habilidade que ela pode ser desenvolvida. Então, é algo Exato, que a gente vai desenvolvendo essa habilidade para conseguir enfrentar, né, as adversidades da vida. Porque a gente sabe exato, que vamos ter, né, vamos ter muitas exato. adversidades e o que vai mudar realmente é a forma que vamos encarar essas adversidades. E aí eu fico pensando, né? A gente tem duas opções. Ou você, ou cada um de nós, estou vendo que entrou um rapaz aí, deve ser Rafael, Rafa Domingos. Então, bem-vindo. Eu gosto quando nas minhas lives tem homens também, porque os assuntos que nós abordamos aqui são assuntos amplos, diversificados e para todo mundo. Então, nós precisamos desenvolver isso, porque a vida não pergunta para a gente, né, Thalita? Você está Não, preparado para tal coisa? Ninguém não. perguntou para nós, por exemplo, se nós estávamos preparados para lidar com o Covid-19. A coisa acontece. E aí eu vejo assim, que nós precisamos ter dentro de nós já essa capacidade, assim, pelo menos ter noção, ter abertura, porque caso contrário a gente sofre muito, não é? Com E aí, certeza. e aí fiquei pensando, vamos falar que tipos de adversidade acontece de passarmos na vida? O que você acha? Pode ser, aham. Então, fico pensando, de repente um relacionamento está bem e você descobre que não está, né? De repente a nossa vida vai bem, a nossa saúde, por exemplo, e e a vida nos impõe alguma coisa, acontece, né? Outra adversidade, a perda de uma pessoa muito querida, né?
essa situação social, né, que a gente tá passando agora, né? E aí, ou nós podemos ficar nos lamentando, né? Ó dia, ó mês, ó azar, ou então nós podemos reagir. E o objetivo dessa live, quando eu propus, é assim, instigar as pessoas a ter essa garra interna, ter essa disponibilidade de lidar com as coisas, né? Não com as coisas que inicialmente podem ser negativas, mas que podem trazer um benefício muito grande para a gente, né? E você disse que você passou por situações difíceis de saúde. Quer falar um pouco disso? Sim, Celisa, assim, a resiliência, ela é um conceito emprestado da física, né? Que é a capacidade do indivíduo de lidar com as situações adversas. Então, eu acredito que todos nós vamos ter problemas na vida. Não existe pessoas que não passam por desafios. Exato. E assim, a gente poder a capacidade de superar os obstáculos, de superar as pressões, né? Então, a gente conseguir lidar com a resiliência, é a gente conseguir lidar com sabedoria, né? Então, a gente conseguir lidar com não deixando as emoções dominarem, né? As emoções Exato. negativas que vão surgir. Então, eu acredito assim que eu precisei ser uma mulher muito resiliente na minha vida, ainda muito jovem. Eu era uma menina, né? Com vinte e Sim. seis anos, eu descobri um diagnóstico de câncer de mama com metástase óssea. Então, assim, foi algo Sim. muito desafiador, foi uma adversidade muito grande, porque ela é uma doença que mexe tanto no emocional como no físico, então ela abala muito, ela abala muito a autoestima da mulher, ela abala Exato. muito, vem assim muito medo da morte, né? Porque o câncer ele é um diagnóstico onde a pessoa ela já recebe e ela acha que é o fim. E não é o fim. Não, eu falo assim que todos os problemas existem uma solução. Tudo existe Exato. uma solução, né? Então, a única coisa que não tem um jeito é para a morte. Então, assim, Sim. eu acredito que, como você falou, às vezes a gente não entende o porquê das coisas acontecerem na nossa vida. E a gente, muitas vezes, as Exato. pessoas estão passando por algum conflito, por algum desafio, e elas falam, mas por que que isso está acontecendo comigo? Eu não fiz nada para merecer isso. E a gente tem que entender que todas as pessoas, elas vão passar por algum desafio. Faz parte da nossa Exato. existência, faz parte da nossa evolução. Os desafios, eles vêm para fazer com que a gente aprenda, fazer com que a gente evolua. E no Exato. desafio, a gente pode aprender muitas coisas boas. A gente pode evoluir muito e se tornar uma pessoa melhor, sabe? Só que a gente aprender a Exato. focar, olhar na solução, né? A gente tem que aprender a olhar o desafio com coragem, como você falou, Isso. não como, ó céus, ó vida. A gente tem que ter coragem de encarar, não como uma vítima Exato. sofredora, mas sim como uma heroína, como um herói, né? Exato. Aprendiz. E aí a Exato. gente consegue ter a gente consegue ter aquele vigor, aquela vitalidade para enfrentar. E quando a gente encara Exato. assim, quando a gente encara assim, a gente tem duas escolhas. Ou a gente vai encarar os desafios, as adversidades, como um sofredor, ou como um herói, como uma heroína, como uma vitoriosa. E é assim que nós Uma temos que encarar. guerreira, né? Uma Exato, guerreira, não é? E a Daniele, que é sua amiga, que é minha sobrinha, me falou muitíssimo bem sobre a sua garra, sobre como você é guerreira, e isso é muito importante. E é importante a gente estar falando disso aqui, não é? Porque
se a gente for pensar, cada uma das pessoas que estão aqui conosco, Thalita, devem ter passado também por grandes adversidades, ou umas maiores, outras menores, mas que exigiram uma resposta. E aí, quando a gente fala em resiliência, eu penso nisso, né? Que é importante não exatamente o que aconteceu com a gente, mas a resposta que que nós conseguimos dar àquilo que nos acontece. Porque é isso que vai fazer a diferença entre a vítima e a guerreira, né? Entre a pessoa derrotada e a pessoa que venceu, né? E quando a gente vence alguma coisa, como esse é o caso, você pode contar uma história, não é? Faz parte da sua vida e te fez melhor, né? Isso é fantástico e até é emocionante, né? Queria te falar uma coisa sobre mim. Eu costumo fazer... Aqui em Goiânia tem uma... Você nunca veio aqui, né, Thalita? Não Ah, conheço quando ainda. vier, precisa... Quando vier, de repente, venha com a Daniele, a gente vai apresentar a cidade para você. Eu Então, quero ir sim. ok. Aqui em Goiânia tem um instituto que se chama SEBRON. É o Centro Brasileiro de Oncologia e Mastologia, se não me engano é isso. É um grande centro aqui, e eu sou amiga de uma psicóloga que trabalha lá, doutora Jaqueline Amaral, e ela sempre tem me convidado. Anualmente eu tenho ido 1 a 2 vezes ao ano, tem vezes que é 1 ou 2. E lá eu falo para mulheres que tiveram câncer e que estão em tratamento, tiveram ou estão tendo. Então, eu gosto muito de falar para essas mulheres, porque e tem uma frase que eu gosto de repetir, que é o seguinte, Thalita: não importa se a mulher tem um peito, tem 2 peitos ou não tem nenhum peito, importa que seja uma mulher de peito. Né? Uau! E aí estou Amei! pensando, você é uma dessas pessoas. Então, só para repetir, não importa se você é uma mulher que tenha um peito, que tenha 2 peitos ou que não tenha nenhum peito, importa é que você seja uma mulher de peito. E outra coisa Uau! Nossa, também... emocionante. Gostou? Eu também emocionei, Muito. Nossa, me deu uma energia, até em mim mesma, quando eu falei. Mas, então eu costumo também falar para essas mulheres porque mexe muito na autoestima, né? Porque o seio faz parte da nossa feminilidade, faz parte, né, do nosso ser mulher. Então eu falo com essas mulheres, o seio é uma parte do corpo da mulher, é uma parte, né? Todo o nosso corpo é erótico. Então, quando nós focamos na parte, ficamos só com a parte, ok. Então, essa é uma parte que foi mexida, que teve algum problema. Mas o corpo todo é erótico. Então, quando a gente olha por esse prisma, eu acho que isso é resiliência. Quando você olha para a parte, ok, essa parte do meu corpo está afetada, mas o meu todo é erótico. Então, eu posso ressignificar. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Larissa. Larissa é a minha filha, Larissa, Thalita, que você falou com prazer. ela. Aham. Mas então, acho que essa questão da resiliência também me toca muito, porque em 2004 eu também tive um problema sério, e até já falei aqui em outra live, falando sobre desafios. Passei por um problema de disfunção do cerebelo. E o cerebelo é responsável pela nossa motricidade, pelo nosso equilíbrio. E aí foi um longo percurso
até eu me recuperar. E para você ter noção, ô, Thalita, influencia na fala, na marcha, no equilíbrio, no labirinto. Então, assim, isso tudo é para dizer, gente, é possível encarar a vida com resiliência. Seja como você encarou, Thalita, seja como eu encarei, e de repente tem várias pessoas, sintam-se à vontade se quiserem mandar mensagem para nós, né? Qual a resiliência, onde que você, que está aqui conosco, precisou de exercer a sua resiliência, né, Sim, Thalita? sabe, Celisa, eu gosto muito daquela frase do Carl Jung, que ele fala que eu não sou aquilo que me aconteceu, eu sou aquilo que eu escolho me tornar. Então a gente tem a Exato, escolha, nós o tempo todo temos a escolha, né, de como, do que queremos nos tornar, de como iremos encarar aquilo. E exato, então, assim, como que a gente vai encarar aquele desafio é que vai fazer toda a mudança na nossa vida. E é exato, importante as pessoas entenderem que a resiliência, ela é uma habilidade que vai fazer com que as pessoas atinjam um sucesso maior. Então, é muito importante que elas desenvolvam essa habilidade e queiram, né, olhar a vida sobre um outro prisma, né, olhar como uma vencedora, olhar como uma oportunidade, né? Uma pessoa resiliente, Celise, ela é aquela que ela olha para o problema como uma oportunidade. Aliás, exato, ela nem fala problema, ela olha aquilo e fala assim, ah, é um desafio, então eu vou encarar. Isso é uma oportunidade que eu tô tendo para crescer, para aprender, para evoluir. exato, O que exato. será que eu preciso aprender através dessa dor, através Isso, desse desafio? Porque eu sempre digo, Celisa, que a dor, ela pode nos construir ou nos destruir. E a sim. escolha é nossa. O tempo todo nós estamos tendo que escolher, né? A Aham, decisão é que vai gerar toda a mudança na nossa vida, no exato, nosso sucesso, na nossa vitória. E aí, quando você encara com essa mentalidade de uma mulher vencedora, de uma mulher guerreira, você consegue enfrentar as adversidades com mais otimismo, porque você não está focada exato, no problema, mas você está focada na oportunidade que aquele problema está te dando de ser uma pessoa melhor, de aprender, de evoluir, e aí você consegue exato. enfrentar com mais otimismo. Thalita, as pessoas estão contando aqui as coisas e de repente está tão rápido que eu não estou conseguindo ler, mas várias pessoas colocando as suas experiências com resiliência. A Jacinta está dizendo, passou por um processo de perda da mãe e foi tão doloroso no momento. Aí passou, eu não consegui ler. Outra pessoa está dizendo, buscar ajuda, evoluir acompanhada. Exato. Existem situações que fogem à nossa competência, quer dizer, nós precisamos ser ajudados, né? No meu caso, Thalita, eu me recordo que houve um período, nesse período, espera um pouquinho, sempre achei que sou tão fraca, mas ouvindo vocês, olhando para trás, vejo onde estou hoje, vejo que fui sim resiliente. Então, isso é importante, quer dizer, como você falou, Thalita, quando a gente está dentro do problema, você tem dois caminhos. Ou você assume e vê como oportunidade, ou como vítima. As pessoas estão aqui falando para nós da capacidade de ser resilientes. Então, procurar ajuda, gente, é natural, é do ser humano. Eu sou psicóloga, trabalho há 28 anos no consultório, mas nesse período que eu tive um problema sério, eu tive momentos, Thalita, que eu tinha 7 profissionais cuidando de mim. Imagina. E aí, inicialmente,
depois daquele sufoco, né, da notícia e da oportunidade de vencer, tem aquela situação inicial da gente se sentir impotente, né, diante de uma coisa tão grande, mas se nós temos um norte, se nós temos algo que nos impulsiona para frente, é você aceitar ajuda e ir para frente, né? Tem situações que a gente consegue levar, né? Só com a autoestima forte, determinação, mas tem situações que nós somos seres humanos, nós Exato. precisamos uns dos outros, não é Os mesmo? outros. Exato, Isso é sabe? fantástico. Exato, Celisa. E assim, a gente sabe que quando a gente tem um apoio das pessoas, a gente não está sozinha nesse desafio, a gente consegue enfrentar com mais leveza. E como a resiliência ela é uma habilidade que pode ser desenvolvida, quando a gente conta com o apoio de profissionais, a gente consegue se tornar uma pessoa resiliente, né? Porque às vezes a Exato, pessoa ela está dentro do problema e ela não consegue enxergar a solução. E quem está de exato, fora consegue ver que ela consegue sim se superar. Então a gente sabe que juntas, com apoio de profissionais, a gente consegue sim passar por qualquer adversidade, né? Ali eu também, como você exato. contou da tua experiência, eu também contei com apoio de terapia, contei com apoio de tive que fazer fisioterapia, porque eu perdi, como eu fiz a cirurgia de esvaziamento axilar, eu perdi os movimentos do braço, então eu tive que fazer fisioterapia, eu tinha médico, eu tinha assim uma equipe de vários profissionais para poder me Exatamente, ajudar. E a gente tem que saber que a gente não está sozinha nessa. Contar com ajuda exato. é importantíssimo. Exato. E essa questão do apoio profissional, o apoio familiar também, né? É importantíssimo. Eu vi que a Mônica, uma grande amiga, médica, ginecologista, entrou, ela trabalhou comigo na minha clínica por 20 anos. Mônica, saudade, querida. Josiane também, Cris. É um grande prazer estar aqui e falar com vocês desse problema. Eu estava ontem procurando algum exemplo, além do meu e do seu, que eu sabia que você ia falar. Você já ouviu falar ela é modelo, ela foi modelo, ela foi atleta brasileira, ela se chama Christy Hamburi. Já viu falar? Ela perdeu, só conta a situação. Assim, eu vou contar para vocês Não, 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 todos desse nome eu aqui. não me recordo. Tá. Ela se chama Christy Hamburi. Eu vou colocar aqui para ver, quem sabe se dá para vocês verem. Estão vendo? Dá para ver? Aham, aham. Ela era jogadora de polo, ela brasileira, aos 17 anos, no Rio de Janeiro, ela estava com 17 anos, ela estava no Rio de Janeiro, peraí, a Gláucia está falando, no encontro honesto consigo e com os outros, que é a capacidade de ir além dos obstáculos. A Gláucia é uma psicóloga, grande amiga minha de Belo Horizonte. Ela trabalha com perdas, com pessoas que têm perdas Luto. na vida, luto. Ela tem um trabalho lindíssimo. Gláucia Tavares. Mas então, contando a história dessa outra mulher, ela se chama Christy Hamburi. Quando ela tinha 17 anos, no Rio de Janeiro, o portão de um shopping caiu nela, atingiu a cabeça dela e provocou, fraturou a terceira e a quinta vértebra de sua coluna. Então, a Christy, a partir dessa lesão, ela ficou tetraplégica. Então, ela conta toda a história dela e ela conta a história dela de como ela deixou de ser tetraplégica, porque ser
tetraplégica, às vezes é irreversível, né? Quando a pessoa Exato. passa por um trauma desse, às vezes é irreversível. E eu tive a felicidade de conhecer a Christy Hamburi. Se vocês quiserem depois pesquisar no Google, eu tive a felicidade de conhecê-la num congresso em São Paulo, na USP, sobre resiliência. Aconteceu há alguns anos atrás esse congresso, em torno de 10 anos. Gente, a Christy contando a própria história é de emocionar. Então ela conta, quer dizer, foi um processo longo, ela conta toda a história dela e como ela acordava a cada dia e a dificuldade de voltar a andar, de voltar a ter os movimentos, a sensibilidade. Olha, gente, é de emocionar. Então, acho que o importante da mensagem de hoje, né, Thalita, é contar isso para as pessoas. Assim como Exato. nós duas aqui passamos por aquilo que contamos, né, para as nossas dificuldades com saúde, outras pessoas também, questões emocionais, de relacionamento, perda de pessoas. Esse caso da Christy é incrível. Hoje ela é uma mulher de 51 anos e é só para dizer que ela voltou a jogar polo, então, dos 17 anos, depois de um longo trabalho. Bom dia, Joyce. Depois de um longo trabalho com fisioterapia e com o apoio de profissionais, e aqui fica a importância disso, do apoio de profissionais, do trabalho que precisa ser feito, ela voltou a trabalhar, voltou a ser modelo. Então, é Que uma lindo. história lindíssima. Por que nós estamos falando disso, né? Porque muitas vezes as pessoas erram, né, Thalita? Nisso, quando Thalita, melhor Master de Foz. Exatamente, Master Coach de Foz. O Tiago, deve ser seu amigo, né? Então, Sim, Thiago. Meu o marido também importante entrou agora. é o O Thiago, Rodrigo? nosso compadre, meu marido acabou de É o Rodrigo. entrar. Como vai, Rodrigo? Prazer, hein? Então, é como nós vencemos, cada uma a seu modo, situações adversas, é importante dizer que todos vocês que estão aqui, todos nós conseguiremos ter resiliência na vida se nos aplicarmos, né? E aí agora, vamos falar um pouquinho disso? Como Vamos. fazer para desenvolver a A resiliência? resiliência. Sabe, Celisa, eu acredito que uma das chaves para a gente conseguir como fazer para ter essa resiliência, uma das chaves é a aceitação, sabe? A gente Exatamente. aceitar aquele problema, porque muitas pessoas elas entram em conflito, elas entram, né, num desespero porque elas não conseguem aceitar aquele problema que elas estão enfrentando. Então, a Exato. aceitação, para mim, foi fundamental para eu conseguir encarar, né, com resiliência. A gente aceitar aquilo como um propósito. Eu acredito que Exato. nada que acontece nas nossas vidas é, é em vão. Tudo tem um propósito. Até na Uhum. dor. Até na dor existe um propósito. Quando a gente Exato. aceita o desafio, sabendo que tem um propósito para aquilo estar acontecendo, a gente consegue enfrentar a adversidade, a gente consegue enfrentar qualquer desafio. O que acontece é que muitas pessoas elas ficam, mas por que está acontecendo isso comigo? Eu não queria que isso tivesse acontecendo. Elas acabam tendo essa resistência da adversidade. E aí eu acredito que seja mais desafiador ainda
conseguir ter a resiliência. O que que você acha, Celisa? Eu acho que você tem toda a razão. E a questão de ter um propósito, quer dizer, aceitar, porque muitas vezes a pessoa passa, a pessoa que está passando por um problema sério, né, em qualquer área da vida, saúde, relacionamento, perdas, a gente perde muito tempo nessa negação. Tem uma psicóloga que fala das fases, né, e a primeira, diante de uma adversidade, e a primeira fase é a negação. Ah, não é possível, isso não está acontecendo comigo, não é possível, não é possível. Depois tem outras fases, mas a fase da aceitação que é bom a gente focar. Se nós aceitamos que aquele problema veio e veio de cheio, e é nosso mesmo, e eu tenho um ditado comigo que o que é da gente não adianta pôr na porta do vizinho. Né? O Verdade. que é da gente mesmo. Então, aceitar esse desafio e termos propósito e irmos adiante disso. Então, assim, eu Exato, acho que é até mais econômico. É econômico de tempo e de energia, não é? Vamos pensar. exato. Se a pessoa passa um ano, vamos pensar. Existem duas situações. Se a pessoa tem um problema, chegou o problema na sua porta. Ou você fala, vamos entrar e vamos cuidar de você, problema, ou então você bota o problema para fora, ignora. E aí você vai gastar muito tempo nessa negação. Se nós reunimos toda a nossa força interna, porque é nas adversidades que a gente percebe nossa força, você concorda? Com Né? certeza. Você tá ali calminha, sem problema, tal, tá tudo indo bem. Quando chega alguma coisa para nós e a gente é balançado na estrutura emocional e física também, porque nada é separado, física e emocional tá tudo junto. Eu sou inteira, você é inteira, né? Não tem Exato. É sistêmico, né? compartimentos É sistêmicos. sistêmico. Não é? E aí, se a gente se coloca logo em ação, isso fica mais leve, não é mesmo? E aí, Exato. fiquei pensando no sentimento de gratidão. É, é. É difícil, né? É muito Mas, desafiador. É muito desafiador a gente falar de gratidão no momento de exato, adversidade, né? No momento onde a gente está passando pela tempestade. Mas é exato, justamente nesse momento que a gente precisa exercer a gratidão, porque é um exato, dos exercícios que vai fazer com que a gente tenha resiliência. exato, Falar da minha história de vida, Celisa, falar de mim sem falar da espiritualidade, da gratidão, de exato, Deus, não tem como. Eu acho que é algo fundamental as pessoas terem a gratidão para conseguir ter resiliência, para exercer exato, a resiliência. Então, ela é uma habilidade que vai ajudar a pessoa a enfrentar com mais otimismo, com mais força. A gratidão ela é exato, maravilhosa, ela é assim comprovado cientificamente de que pessoas que exercem a gratidão são pessoas mais otimistas, são pessoas mais felizes, porque a gratidão ela é um estilo de vida abundante, onde a gente não foca no problema, a gente vê aquilo que tem, a gente vê aquilo exato, que tem. Então exato. é maravilhosa, ela é algo que fundamental para as E que pessoas conseguirem. constrói, né? Eu estou vendo aqui, desculpa eu te interrompi, a Larissa está dizendo verdade, gratidão pela vida, por tudo que acontece em nossas vidas. É, é, continuando, eu penso uma coisa. Quando algo me acontece, em qualquer área, em qualquer situação, seja um problema com amigos,
Esses problemas todos que nos afetam, porque somos seres humanos. Eu paro, sabe, Thalita, e penso assim, espera um pouquinho. Eu não estou entendendo nada, mas deve ter um sentido. Então, eu tento parar e pensar, e faço a mim mesma uma pergunta: a que vem esse problema agora? A que vem essa situação agora? O que eu estou precisando desenvolver dentro de mim, né? Porque às vezes existem situações que é um fim da linha, não é? Exato. Às vezes é o fim da linha. E que não adianta você bater a cabeça naquele final. Se existe uma porta, por exemplo, nós vamos ter que explorar janelas, não é? O Aham. Eu que você sempre acha digo disso? assim, faz muito sentido para mim, Celisa, porque na verdade assim a gente tem, quando eu estava ali naquele momento onde eu estava perdendo o cabelo, estava perdendo sobrancelha, cílios e ia entrar numa sala de cirurgia para fazer, né, tirar uma parte da mama, eu, pela gratidão que eu exerci, fez toda a diferença porque eu não olhei aquilo que eu estava perdendo. Porque a gratidão, ela é Isso, isso, ela vai fazer, eu consegui enxergar o que eu estava ganhando. Eu estava ganhando, exato, eu estava ganhando a oração de muitas pessoas intercedendo pela minha vida. Eu estava vendo o isso. quanto amada eu era. Eu estava vendo a oportunidade que eu tinha de ter peruca, porque eu via naquele centro oncológico várias pessoas que não tinham uma peruca, e eu tinha várias Ah, perucas. Então eu olhei aquilo entendo. como, sabe, eu olhei aquilo que eu tinha. E a É, gratidão, ela é isso. Então assim, ela é você olhar as possibilidades que tem, né? Ah, fechou uma exato, janela, qual é a porta que me abre, né? Qual é a exato, porta que eu exato, tenho para poder ressignificar, para poder enfrentar com mais exato, leveza. E assim, é muito mais leve, né, Celise? Eu falo que se torna leve, o fardo se torna leve quando a gente exato. consegue exercer, né, essa espiritualidade, a gratidão. E também, É, sabe, Celisa, a atividade física é algo que também nos ajuda a ter mais resiliência, sabia? Porque a atividade física ela vai liberar a endorfina, a serotonina, que são aqueles hormônios que vão nos deixar mais felizes. Então, assim, é exato. importante a gente ter atividade física como um estilo de vida também para nos ajudar, né? Ainda mais agora, né? Nesses momentos que a gente está passando. Às vezes a pessoa fala, ah, mas está tudo fechado. Faça em casa, porque isso vai te Isso. ajudar. Isso vai te Vou te... ajudar. Exato. Vou te contar uma coisa. Eu, quando tem live assim cedinho, como agora, eu Aham. acordo super cedo. Acordei às 5 horas da manhã, Eu fiz minha vi, atividade. Você viu? eu vi. Então, acordei 5 horas da manhã, fiz minha atividade física, eu separei um quarto aqui, que eu tenho minha banda elástica, eu tenho uns pezinhos, eu tenho algumas coisas. Fiz a atividade física, fiz um relaxamento. Acho que é importante a gente falar disso, né? Com certeza. Relaxamento é importante, meditação também. Então, assim, nós precisamos de ter uma série de instrumentos para nos ajudar nesse momento atual, não é? Porque Exato. quantas coisas, eu tenho feito muitas lives e ontem eu fiz uma, hoje eu vou fazer, estou fazendo essa, vou fazer outra noite. É, quantas pessoas você pode atingir, né? Falando sobre a nossa própria experiência, a gente pode ajudar outras pessoas, né? Com Então, assim, certeza. se a gente fica fechado, nós, olha lá, Aldenora, lá do Acre, minha amiga querida, Danilo, tudo bom? Então, existe uma gama de possibilidades de coisas que a gente pode fazer.
investir no relacionamento, né? Muitas pessoas têm falado comigo, ou pessoalmente, ou em lives, que casais ficando em casa 24 horas por dia, que existe a tendência a desentendimento. Eu tenho visto o contrário. Eu tenho feito por onde exercer gentileza, exercer parceria. Então, assim, são tantos instrumentos que a gente tem, não é? Só Exato. cabe a nós olhar para a situação como possibilidade, como nós estamos falando aqui a todo tempo, e fazer a nossa parte, não é mesmo? Exatamente. Acho que é E importante, sim. sim, sabe, Celisa, uma coisa que ajuda muito as pessoas a terem resiliência é quando elas têm muita clareza do que elas desejam para a vida delas. A gente tem que ter clareza do que a gente deseja. Eu até, inclusive, tô lendo um livro que é de um psicólogo que ele estava num campo de concentração, Ah, Viktor Viktor Frankl. Frankl, Isso. eu fiz estágio nessa área. Fantástico. Então fala para Nossa. nós, para quem não conhece, fala para nós sobre o Viktor Frankl, o trabalho dele. Nossa. É Sim, assim incrível, assim a história dele, né? Ele perdeu a família dele toda, né? Os pais, a esposa, no campo de concentração. E ele, assim, não finalizei ainda a leitura, mas ele fala muito da gente ter um propósito, né? Quando a gente tem um propósito na nossa vida, né? A gente consegue o enfrentar. sentido, né? O sentido, Exato, o sentido, né, na vida. sentido da vida. Então, assim, o sentido da vida, né? Qual que é o sentido que você tem na sua vida? Eu gosto muito de trabalhar com o que te motiva a viver, né? O que te motiva a ser uma pessoa melhor? O que te motiva? Por que você acorda, né, Celisa? Eu vi que você ele tem uma Exato. vitalidade. Acorda, faz o teu ritual ali da manhã, dos seus Ritual. exercícios. E eu gosto muito disso. Isso para mim faz toda a diferença também no meu dia. Mas por quê? Porque a gente tem um sentido de vida. E é Exato, isso. exato. A gente tem que buscar um sentido até na dor, até nas Até na dor. adversidades. Porque Exato. é ela que vai fazer com que a gente consiga se superar com leveza, se superar e Exato. ser realmente vencedor, né? Então, Exato. é incrível, assim, a história dele. Eu tô adorando, eu tô achando, assim, muito, muito maravilhoso, porque ele passou ali por muito sofrimento, né? Nunca na história a gente Exato. ouviu falar de tanto sofrimento como existia naquele campo de concentração. As pessoas sofriam Exato. demais. Então, é uma história de resiliência, a história dele, né? Que ele Exato. sobreviveu. Ele Isso. E sobreviveu. falando sobre o Viktor Frankl ainda, ele tem alguns livros, ele tem A Busca do Sentido da Vida, ele tem A Presença Ignorada de Deus. Eu fiz estágio, né, antes de Ai, que formada. legal, Celise. Então, você Eu pode fiz falar. estágio. Eu fiz Olha, estágio, depois posso até te passar alguns nomes. Acho que está aqui meu livro. Espera só um pouquinho. Eu fiz esse compêndio aqui só de livros dele. Dá para ver? Tá? Então, Psicoterapia para dá, aham. Todos. Então, para psicólogos e outras pessoas ó, Uau, que queiram estudar, Psicoterapia para Todos, A eu Presença adoro. Ignorada de Deus, Psicoterapia e Sentido da Vida, Fundamentos da Logoterapia. Então, o Viktor Frankl foi um vencedor, um resiliente de mão cheia. E ele dizia o seguinte, como você já expressou, que a pessoa que tinha propósito, que tinha sentido da vida, que tinha a tendência de se livrar, e tanto é de sobreviver àquelas atrocidades
da guerra e não, e as pessoas que tinham, não, tinham pensamento negativo, tinham pensamento de vítima, elas eram escolhidas mais rapidamente para ir para aqueles fornos crematórios. A vida dele é lindíssima. Quem não conhece, eu sugiro que leia, né? Principalmente nessa época. Com Viktor certeza. Frankl, não é? Por Exatamente. quê? Quando a gente olha para as questões dos outros, a gente pensa, nossa, tem muita gente que passa situações muito mais difíceis que a minha. E isso é um estímulo para a gente continuar lutando, né? Porque a gente Com acredita no certeza. propósito, né? Acredita no propósito, e quando a gente olha pessoas assim, esses cases de sucesso, a gente vê que nós também conseguimos. Se uma pessoa conseguiu vencer, a gente também consegue, né? Eu lembro que quando eu passei pelo tratamento de câncer, eu me inspirava sempre em pessoas que venciam. E quando a gente está passando por Sim, uma adversidade, é muito importante também a gente silenciar as vozes negativas externas, né? Não só as negativas exato, internas que vêm, né? Que é aquela voz, exato. né? A gente tem que aprender a silenciar as vozes externas, porque muitas pessoas iam falar: ai, você viu a fulana de tal, ela conseguiu. Ou, ai, nossa, fulana de tal teve e morreu. Então é muito importante a Aham, gente se espelhar em pessoas de sucesso, em histórias de sucesso, para a gente conseguir exato, ter mais resiliência. exato. Porque se nós ficarmos só no negativo, não vai nos levar para frente. Danilo está Uhum. dizendo, estou amando todo o ensinamento, sou pedagogo e estou iniciando os estudos na área da psicologia. Gratidão pelo ensinamento. Que bom, Danilo. Então, leia Viktor Frankl, é uma Leia. pessoa inspiradora, né? Nossa, muito. Outra coisa que eu acho que é importante é comemorar as nossas conquistas, não é? Porque Com às vezes o certeza. caminho é longo, não é? Às vezes o caminho é longo e nós precisamos de resiliência a cada passo. Então, quando tivermos uma conquista, quando subirmos um degrau, ai que legal, eu consegui, não é? E Celebrar vamos as para a próxima. vitórias. Celebrar as vitórias e pensar, se eu cheguei até aqui, eu posso ir no passo a passo. E ter paciência, né? Com Não é isso? certeza. Ter muita paciência, ter calma, Paciência. porque nenhuma Exato, tempestade dura para sempre, né? Nada, tudo exato, passa. Então a gente tem que ter paciência para conseguir enfrentar aí esses desafios da vida com resiliência. exatamente, exatamente. Minha querida, eu preciso te agradecer a essa oportunidade de você estar aqui Ai, comigo. eu que Quem sabe, agradeço, quando Celisa. eu for aí a Foz do Iguaçu, a gente pode se encontrar com a Daniele. Quando você vier a Goiânia, por favor, faça contato. E Com te agradeço certeza. de coração. A Gláucia está dizendo, passo a passo, pouco, pratico. É isso mesmo. É no passo a passo e comemorando as nossas vitórias que a gente vai crescer. É Então, isso te aí. agradeço de Eu que coração. agradeço, Celisa. Eu quero deixar uma mensagem para quem está nos assistindo, que não importa qual é o teu desafio, não importa qual é a tua adversidade, você vai conseguir sim superar. Não existe nada que não conseguimos superar na vida. Então, os desafios fazem Exatamente. parte e eu quero dizer para você que você não está sozinha, tá? Não fique em estado de sofrimento sozinho, contem com a ajuda de pessoas e entenda isso como um propósito na sua vida, como algo que vai fazer você evoluir, como algo que vai te trazer muito crescimento. Então, assim, encare com coragem e não como uma Exato. vítima, como nós falamos. Então, eu sempre digo que Deus nunca dá para nós um fardo que nós não podemos carregar.
Então, se você está passando Exatamente. por isso, Total. é porque você é capaz. E a gente só sabe a força Exatamente. que tem, né? Muitas vezes a gente só sabe a força que tem quando precisa usar. Exato. Então, Porque ela tá lá guardada, né? tá guardada. Todas nós temos uma força. E Exato. aí a gente poder utilizar ela. Então, eu sempre falo que a vida é 10% do que acontece comigo. E 90% é como eu vou reagir diante dela. Então, escolha Total. 10 reagir. isso aí. Então, assim, Es- escolham reagir com coragem, como uma mulher vitoriosa, como uma guerreira e não como uma vítima. Que aí sim você Isso. vai conseguir ser resiliente, porque você vai conseguir, quando Exatamente. você encara dessa forma, a pessoa consegue enxergar a solução. Exato. Então, sempre focando na solução, não no problema. Então, quero aproveitar, gente, para convidar vocês para o workshop Vitalidade Feminina, que vai acontecer semana que vem, dia 14, às 19 horas. E eu estou preparando esse workshop com muito carinho, e nele nós vamos falar sobre como enfrentar esse desafio dentro de casa, né? Como cuidar do seu relacionamento, como manter seu relacionamento aquecido, mesmo durante e após a quarentena, e com filhos, com trabalho, com fazeres domésticos, porque nós somos vencedoras, guerreiras, nós somos equilibristas, viu? Eu gosto dessa metáfora. Nós somos equilibristas que tentamos equilibrar todas as nossas dimensões. Gente, um grande beijo para cada um de vocês que está aqui, homens e mulheres. Thalita, grande prazer, quero voltar a Eu que falar agradeço. contigo. Um grande Celisa, muito, beijo. muito obrigada, viu? O teu trabalho é maravilhoso, eu tenho acompanhado e assim, sou sua fã. Parabéns, viu? Você é uma mulher Obrigada. inspiradora. Tento ser, né? É isso aí. Você Beijo, é. Gláucia, Márcia. Um grande beijo. Dá um beijo para a Daniele. Não sei se ela entrou, mas dá um beijo nela por Um mim. beijo, Um grande Dani. beijo, Um gente. beijo para todos, para Um todas. beijo. Tudo de bom. À noite, às 18 horas, nós vamos falar sobre a mulher que faz brilhar a sua luz. Beijo no coração. Uau! Até mais, Um beijo, querida. mulher de luz. Beijão. Até. Tchau, minhas lindas. Beijo.